de acordo com o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia, só que essa pesquisa é de 2019, já faz uns anos significativos aí. E Manaus ele estava na antepenúltima posição, com 23,90% de Isso. áreas não arborizadas. Imagina a área amazônica não estar arborizada, né? E essa arborização, medida de pesquisa, enfim, foi vista em vias, aparelhos públicos, praças, canteiros, calçados, etc., nas redondezas dos domicílios. Qual a sua visão em relação ao fato de Manaus estar no centro da Amazônia e mesmo assim ser menos arborizado que as cidades do sul e sudeste do país? É triste, é difícil, é complicado quando você coloca dentro dessa perspectiva. Manaus, a cidade do bioma amazônico, ser menos arborizada. Só que nós temos que olhar por pelo menos duas perspectivas diferentes e aí não cabe somente aos órgãos públicos, mas essa responsabilidade vem muito da sociedade. Vou te dizer, primeiro aspecto que nós temos que ponderar essa informação da mídia. A metodologia utilizada para determinar a quantidade de árvores. Primeiro, nenhuma pesquisa pode adentrar na sua casa. Você pode ter o quintal maior do mundo com 30 árvores, ela não será contabilizada. Só será contabilizada no logradouro público, nas ruas. E esse trabalho metodológico, ele é por amostragem. Então, se cai o ponto numa rua que ele olha e não vê árvore acima de 10 centímetros de diâmetro à altura do peito, não é contabilizada, mesmo que na rua ao lado você tenha 10 árvores. Primeiro aspecto. Então, isso traz um viés no resultado que nós temos. E isso concordo ainda em dizer que há uma precariedade de árvores nas ruas. Concordo com você, mas eu estou dizendo que precisamos ter cuidado quando diz a cidade de Manaus não é arborizada, porque não existe pesquisa, mas essa é uma pesquisa que nós já estamos fazendo, em contabilizar a cobertura vegetal da cidade, incluindo as áreas particulares. Com certeza nós não seremos mais a antepenúltima, porque nós ainda temos resquícios históricos de querermos árvores perto de nós. Esse é um ponto. Um outro ponto que nós precisamos ponderar é a questão histórica, a nossa história quanto manauara. O ciclo da borracha é o período em que os europeus chegam na nossa região e eles dizem assim: vocês são selvagens. O que é ser selvagem? Nós tínhamos muito igarapés, muita vegetação. Isso não combinava com a paisagem europeia. Tanto é que Manaus ela é toda aterrada no centro. Ou seja, é descaracterizado. Quando chegam para nós e falam assim, vocês são índios. Hoje algumas pessoas dizem, não, isso não tem problema. Mas num contexto geral volta ao primitivismo, ninguém quer. O que todo mundo quer? Edifícios, arranha-céus. Isso não combina com árvore. Então, assim, nós também temos um pouco de culpa nisso, quanto sociedade. Eu acho a árvore linda e maravilhosa. Tu tem árvore na frente da tua casa? Você tem problema em varrer as folhas na frente da sua casa? Então, assim, precisamos... concordo, precisamos arborizar mais, mas nenhum comerciante quer se ajustar, por exemplo, à calçada legal, que ele precisa recuar um pouco do seu comércio para plantar árvore, porque existe uma normativa pela Associação Brasileira, pela ABNT, que diz que eu tenho uma área específica de serviços nas calçadas, e todo mundo diz assim, por que eu tenho que recuar para plantar uma árvore? Vai fechar a fachada que tem o nome, o letreiro da minha loja.
Tu tá entendendo? Vai além de querer plantar. Então, assim, são vários fatores. Não é somente uma questão logística, não é somente uma questão governamental. Tem a questão que perpassa também pela nossa história quanto manauaras.